Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, muito se tem falado sobre a importância das grandes indústrias para a economia do Espírito Santo. Nas últimas décadas, isso se tornou quase um dogma, esquecendo os defensores dessa ideia de que o processo de industrialização capixaba se deu tardiamente, somente a partir das décadas de 70 do século passado. Graças aos investimentos feitos pelo regime militar para criar uma nova base para a economia brasileira, fundada na produção industrial. O Espírito Santo existe há mais de 4 séculos. Fim do ciclo de cana-de-açúcar, quem sustentou o nosso Estado por mais de 100 anos, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, foi a agricultura. Notadamente a produção cafeeira. Hoje, o Espírito Santo é o segundo maior produtor de café no Brasil, com cerca de 25% da produção nacional, perdendo apenas para Minas Gerais. A cadeia produtiva dessa cultura, de acordo com os dados do Centro de Comércio de Café, gera pelo menos 350 mil empregos. Um grande salto foi dado com o incremento da produção do café robusta, o Conilon, que sustenta a economia de municípios como São Gabriel da Palha, Vila Valério, Jaguaré e Soretama. E isso tudo foi feito com o empreendedorismo dos próprios produtores. Plantados inicialmente no sul do estado, tanto a arábica quanto o Conilon, se expandiram pelo Espírito Santo inteiro. O Conilon chegou por volta de 1920, mas somente se consolidou a partir de 1971, graças ao pioneirismo de capixabas como o senhor Ernesto Caetano, que levou as sementes, e os proprietários rurais, senhores Moisés Colombe e Arcanjo Lorenzoni, que aceitaram fazer os primeiros plantios no município de São Gabriel da Palha. Esta abordagem estaria incompleta se não mencionássemos o então prefeito Dário Machinelli e o extensionista da antiga Cares, hoje em Capé, o engenheiro agrônomo Ailton Vargas de Souza, que se empenharam como verdadeiros pais do Conilon para incentivar seu cultivo, que se espalhou pelo norte do estado. Atualmente, o Espírito Santo é o maior produtor brasileiro de Conilon, com 75% da produção nacional dessa variedade, cuja produção varia de 8 milhões e 500 mil e 9 milhões de sacas de café por ano. É natural que essa posição capixaba incomoda muita gente, como incomodou o salto econômico das últimas décadas, especialmente baseado no criativo Fundo para o Desenvolvimento de Atividades Portuárias, que é o antigo Fundap. Criado em meados da década de 60 por notórios líderes capixaba, o Fundap hoje está extinto por conta da corrupção que assola a política brasileira. Está revelado por um dos relatores da Lava Jato, o senhor Cláudio Mello, que ainda queremos ver depor aqui na CPI da sonegação de tributos, que o fim do Fundap, pasme os senhores, custou uma propina de 4 milhões de reais, pago a um senador da República para defender os interesses da Odebrecht no Porto de Santos. As duas variedades principais do café produzido no Espírito Santo têm destinos distintos. Dados fornecidos pelo Centro Tecnológico do Café revelam que 60% da produção de arábica do Espírito Santo é destinada à exportação, enquanto 90% do Conilon é voltado para o mercado interno, em especial a indústria de café solúvel. Os principais mercados do nosso café são os Estados Unidos, Eslovênia, Alemanha, hoje em grande escala, países da região do Mediterrâneo e Argentina. Temos 82.400 propriedades rurais no Espírito Santo, das quais 68,16% produz café. Portanto, desnecessário se faz continuar falando da importância do café para a economia e para a vida dos capixabas. Faz-se, entretanto, necessária uma maior mobilização política desse parlamento
para defender os empregos gerados por este importante setor. Em 2010, senhores deputados, o setor cafeeiro foi varrido por uma operação desencadeada pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal, levando na esteira da suspeita de sonegação tributária grandes e tradicionais empresas e algumas quase centenárias do Estado do Espírito Santo. Se a apuração das fraudes é dever das autoridades, a defesa do segmento é missão de todos os capixabas. Não podemos permitir que, conforme suspeita, interesses externos venham a destruir, principalmente a base econômica do Espírito Santo. Precisamos nos unir com força, porque é de conhecimento que essa movimentação beneficiou estados que disputam com o Espírito Santo o pioneirismo do café. Então, a própria operação, ela nos deixa a dúvida de que ela tenha sido feita com o interesse de menosprezar e de diminuir o prestígio da cafeicultura capixaba, transformando isso em benefício para os estados como Minas Gerais e principalmente São Paulo, que demonstrou claramente pela delação premiada de que o governo de São Paulo patrocinou o pagamento de um senador da República para liderar o movimento contra o Fundap no Senado, e isso foi declarado pela empresa Odebrecht, que recebeu como troca desse favor uma obra do Porto de Santos. Por isso venho propor a formação de uma frente parlamentar do café, cujo objetivo principal será a defesa do Parque Cafeeiro Capixaba, as boas práticas, a inovação e suporte político necessário para proteger o emprego de quase 30% da mão de obra economicamente ativa do Estado. É para isso que venho pedir o apoio dos meus colegas do plenário desta Casa e dizer que, às vezes, o Espírito Santo se preocupa em viajar à Europa, Estados Unidos, à China, correndo atrás de empresas para vir investir no Espírito Santo. Eu acho justo e acho válido. Mas nós precisamos também de fazer uma política no Espírito Santo de incentivo, de apoio e de melhor convivência com o setor cafeeiro, que emprega 350 mil pessoas, que ainda define a economia de vários municípios do Espírito Santo e, inclusive, é base de sustentação da economia capixaba, mesmo com várias indústrias aqui. Então não se pode buscar novos empreendimentos e esquecer aquilo que foi o início do Espírito Santo, que foi a cafeicultura. E nós hoje, como segundo colocado na produção de café, precisamos ter uma política definida, e aí apelo ao secretário da Agricultura do Espírito Santo, que defina uma política segura, e a Secretaria da Fazenda que ajude e não atrapalhe, perseguindo permanentemente os produtores e os exportadores, para que a gente possa ter uma política de café mais robustecida e, com isso, viabilizar a manutenção dos empregos e a economia do Estado do Espírito Santo. Porque esta é uma visão do mundo moderno. Quem produz alimentos é que tem garantia de continuidade do trabalho. Porque todos os demais segmentos fora do alimento, eles são sujeitos a problemas econômicos para a sua continuidade, como é o caso das fábricas de veículos. Tem fase em que cai 40%, 50%, porque depende da demanda e da economia praticamente global para poder as pessoas adquirirem carro. Agora, alimento não só é consumido no país, como é consumido fora. E tem sempre mercado por isso. E se nós estamos hoje aqui em segundo lugar, já tivemos em primeiro, por que não a política definida de apoio à cafeicultura, de conversa com os produtores, de conversa com as empresas, para que a gente possa fortalecer e manter o Espírito Santo com a cabeça no lugar, com a cabeça daquilo que ele tem de história e de desenvolvimento, que é a cafeicultura. Então eu faço um apelo que nós possamos fazer com essa frente parlamentar um fórum de debate para levar e refrescar a memória dos nossos governantes e da nossa história de que o café sempre foi uma alternativa viável e foi uma alternativa que levou o Espírito Santo aonde está hoje. Porque o Espírito Santo começou, o Espírito Santo se firmou como Estado através da força e da competência da cafeicultura capixaba.